Evangelho de João, capítulo de número 3, lemos aí do versículo de número 1 até o versículo de número 5. Queridos, enquanto estávamos preparando essa palavra, meditando um pouco nesse texto, a gente parou bem aqui nesse versículo. A nossa meditação, a meditação que eu estava fazendo com o Senhor enquanto preparava essa palavra, quando Jesus disse, bem aqui no versículo de número 3, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Está registrado em João, capítulo de número 3, versículo de número 33. Será que você já se perguntou por que Jesus fez essa pergunta? Qual era o objetivo de Jesus quando ele perguntou que é preciso nascer de novo? Porque ele afirmou bem aqui: te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então Jesus estava tendo um diálogo com uma pessoa, e ele disse essa frase para essa pessoa. Por que que ele disse isso para essa pessoa? Antes da gente imaginar o porquê, a gente tem que entender quem era esta pessoa que Jesus estava falando. A pessoa bem aqui está no versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 1. Vou botar aí na tela para vocês. Havia, está aqui no Data Show, havia um fariseu chamado Nicodemos. Quem era Nicodemos, amados? Está aqui nesse versículo que nós estamos lendo aqui no início. E a Bíblia diz que ele era uma autoridade entre os judeus. Quem eram os judeus? Os judeus, eles vieram exatamente descendentes das 12 tribos de Israel, que vieram ali dos filhos de Jacó, que Deus mudou o nome dele de Jacó para o nome de quê? De Israel. Deus muda o nome de Jacó para Israel, e ali então Israel tem 12 filhos homens, e não necessariamente cada um deles gera uma tribo, porque na realidade, historicamente não é bem assim, mas entre esses 12 filhos homens, e Diná, que era a filha mulher mencionada na Bíblia, é gerado as 12 tribos de Israel. Aquele povo fica um bom tempo ali no Egito, no período da fome, quando José manda chamá-los, juntamente com seu pai Israel, e ali eles chegam, eram 70 pessoas. Aquelas 70 pessoas, ao longo de 430 anos, se multiplicam várias vezes, os filhos dos filhos dos filhos, e ali eles geram um povo, quando eles saíram do Egito, que eram de 600 mil homens, que eram chamados homens de guerra, que eram geralmente homens de 20 anos até a idade de 50 anos, que eram os homens aptos a ir para a guerra, e somente esses homens eram contados. Mas se imagina então que entre esses 600 mil homens, considerando agora mulheres e crianças, havia então uma população de em torno de 3 milhões de pessoas. Esta foi a população que saiu do Êxodo, saiu ali do Egito, depois de 430 anos como escravos, e eles permaneceram 40 anos no deserto, chegaram a Canaã, e eles geraram o povo judeu. Só que quando eles chegavam, ali também haviam outros povos, porque não eram só os judeus que haviam no mundo. Os que não eram chamados judeus, eram chamados de gentios. E havia então as pessoas de outras também etnias ali no meio dos gentios. Mas os judeus, e Jesus ele era judeu,
estava aqui antes dessa classe de hoje. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, que eram os judeus, mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui no meio desses judeus havia uma autoridade, e ele era autoridade duas vezes, porque além aqui, entre os judeus, ele também era fariseu. Haviam várias classes religiosas naquela época. As principais eram os fariseus, os saduceus e os zelotes. Fariseus, saduceus, zelotes. Eles criam em diferentes maneiras a respeito da ressurreição. Uns acreditavam que após a ressurreição eles iriam então se encontrar com seus antequeridos. Outros acreditavam que não, outros não acreditavam necessariamente na ressurreição. Então haviam vários grupos religiosos naquela época. E esses grupos religiosos haviam as autoridades, os líderes desses grupos. E uma dessas autoridades, entre os judeus, segundo o que nós lemos aqui na Bíblia, que era a autoridade fariseu, era Nicodemos. Então Nicodemos, amados, ele era uma pessoa muito importante da sua sociedade. Além de judeu, fariseu, ele também era membro de um local chamado Sinédrio. O Sinédrio era formado por um conjunto de autoridades, era chamado de autoridade das autoridades. É como se fosse nos nossos dias o Supremo, né? E ali estavam as autoridades do Supremo Tribunal daquela época. Eles julgavam as causas civis, eram questões administrativas, religiosas também julgavam também parte das causas criminais. Então, além de judeu, fariseu, membro do Sinédrio, ele era uma pessoa que era bem vista por sua sociedade. Como judeu, ele era um cumpridor da lei. Para vocês terem uma ideia, ali a lei dos judeus, que era principalmente ali do Antigo Testamento, haviam vários preceitos e leis. Só para você ter uma ideia, eram 613 leis e preceitos. Isso que os judeus faziam. Eles tinham lei para tudo. Tinha até mesmo a lei da guarda, a lei da jornada, aliás, do sábado. Durante um sábado, eles não poderiam andar mais do que 800 metros. Eu imagino que eles deveriam ficar contando quantos passos eles davam. Então, eles se preocupavam bastante, porque eles acreditavam que eles, cumprindo a lei, eles estavam agradando a Deus. E eles estavam fazendo a coisa certa. E Nicodemos era esta pessoa, amado, responsável pelo cumprimento da lei. Responsável pelo ensino da lei, chamada Torá. Ele conhecia a lei, ele conhecia a Torá. Ele conhecia e ele ensinava no meio ali da sua sociedade. Então a gente imagina que uma pessoa desse nível, irmãos, meu Deus, ela já está quase pronta para ir para o céu. Te imagina que uma pessoa, se ela morrer hoje, desta forma, cumpridor da lei, zeloso, de boa família, tinha ali autoridade, tinha um reconhecimento diante da sociedade. A gente imagina então que uma pessoa dessa é uma pessoa que agrada a Deus. Mas Nicodemos, ele tinha uma grande dificuldade, porque ele tinha um vazio existencial. Porque apesar de cumprir a lei, naquilo que ele podia cumprir, dentro das suas limitações como ser humano, apesar de ser um ensinador da lei, ser um judeu, ser um fariseu, ser um membro do Sinédrio, da alta cúpula da sociedade daquela época, autoridade muito grande, mas Nicodemos, ele vivia em busca do verdadeiro Deus. E aí nessa busca do verdadeiro Deus, quando ele ouve falar de Jesus, a Bíblia diz bem aqui nesse versículo, ele vai de noite, diz bem aqui, olha,
ele veio a Jesus à noite. Por que que ele foi na casa de Jesus à noite? Existem muitas teorias. Alguns dizem que ele não conseguia dormir de noite. Alguns dizem coisas, mas eu acredito que ele não queria ser visto com Jesus. Porque ele era uma pessoa, vamos dizer assim, dentro da sociedade, aos olhos humanos, era uma pessoa mais elevada que Jesus, porque Jesus, ele convivia com pecadores, com publicanos, ele era uma pessoa simples do povo. Jesus não era um líder religioso daquela época, até então não era, mas Nicodemos era tudo isso. Mas, queridos, ele vai na casa de Jesus de noite, para não ser visto, para não ser reconhecido, mas ele chega com humildade diante de Jesus, apesar de todo aquilo que ele tinha. Olha só o que ele disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Nicodemos reconhece que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que ele é o mestre, chama ele de Rabi, que quer dizer também mestre. Em algumas outras traduções, Rabone, que quer dizer também mestre, Senhor. E ali Nicodemos chega de forma humilde para Jesus e reconhece que Jesus é o verdadeiro Deus. E que ele não encontrou em toda aquela religião, em toda aquela lei que ele praticava, ele não encontrou a realização plena que ele buscava. Não estou dizendo que a religião é errada, que a lei é errada. Mas até então Nicodemos não encontrou a plena satisfação, a plena felicidade em tudo isso. E ali naquela hora, irmãos, Jesus olha para Nicodemos, dentro dos olhos dele, e diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, por que Jesus disse isso? Que é preciso nascer de novo. O diálogo que Jesus estava tendo ali com Nicodemos, irmãos, era um diálogo a nível não somente de conhecimento, mas era um diálogo a nível de sabedoria. E ali então, Nicodemos, ele faz uma pergunta para Jesus. Está bem aqui no versículo 3 e 4 de João. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? Irmãos, Nicodemos era um homem muito estudado. Era um homem conhecedor da lei, da ciência, da justiça, da religião, da Torá. Mas Nicodemos era uma pessoa que tinha inteligência. Inteligência é o que você sabe. Sabedoria é o que você faz com o que você sabe. Diga comigo: inteligência. Gato comeu sua língua. Diga comigo: inteligência é o que eu sei. Sabedoria é o que eu faço com o que eu sei. Nicodemos era uma pessoa altamente inteligente, mas não era uma pessoa sábia. Porque, como é que ele vai fazer uma pergunta dessa para Jesus? Como é que pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Olha só. Não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer.